Fala moçada, tudo bem? Mais um episódio aqui do CunhaCast e hoje vamos falar de um tema muito importante, um tema sensível, um tema que eu acho muito válido para todo tipo de pessoa, seja atleta, não atleta, qualquer profissional. A gente vai falar sobre superação, resiliência, com um cara que eu admiro muito, acho que como muitas outras pessoas, é um cara que tem uma história de vida absurda, de superação, e é uma inspiração, né, para muita gente. Quem sabe, quem viu tudo que aconteceu com esse cara é uma inspiração de verdade. Não é porque eu conheço antes de tudo isso acontecer, é um cara excepcional, que é o meu amigo Camilo Marcarini, Camilinho. Um prazerzão, cara, te receber aqui. Obrigada. Obrigado mesmo por aceitar o convite, assim, de última hora ainda, né? Mas demais. A sua história não é para fazer média, a sua história realmente é inspiradora, cara. E você ter usado tudo que você passou, as dores que você venceu, colocado isso num livro, contado para todo mundo, e ao invés de se esconder, né, de virar uma pessoa reclusa, não, você foi pra mídia, lançou agora esse livro. Enfim, prazer, que bom conversar com você. Vamos trocar ideia e entender sua história, que você inspire muitas outras pessoas. Legal. Prazer é todo meu, cara. Tá aqui. Obrigado, Carol. Obrigada a você. Eu tô aqui ansiosa também para ouvir os detalhes da sua história, que eu já sei que é incrível e que vai nos ajudar, nos inspirar, motivar e incentivar o autocuidado, né? Também. Mas tem não vamos todo contar, esse não. Ele conta. Exatamente. Então, Camilinho, vamos começar a bater bola, coisa que você sabe como poucos, né? Para quem não conhece, o Camilinho foi um atleta profissional no futebol, de um nível muito alto. Para ser profissional no Brasil, quem sabe um pouco sobre isso, sabe que aquela fatia de atletas que chegam ao nível profissional é um percentual mínimo. São milhões de garotos que ficam nas peneiras aí, e muitos com talento absurdo, mas que não conseguem superar as barreiras. E, cara, você chegou num nível muito bom, né, de futebol profissional no Brasil, e depois ficou, acho que, mais famoso ainda pela carreira no futebol de areia, né, no beach soccer. Surfou naquela onda do boom do beach soccer no Brasil, né, quando passava, não sei se atualmente passa ainda em rede de televisão aberta, aos domingos de manhã, logo depois daquela galera do Cláudio, do Júnior, do pessoal que veio do futebol de campo, Exato. Né? Que começou, né? E aí depois veio a sua geração, né? Que também manteve um nível altíssimo no futebol de areia, e você, venceu. Foi um sucesso a sua carreira no futebol de areia. Sim. No beach soccer. E de repente a vida deu uma guinada e tudo isso aconteceu. Então, cara, conta pra gente aí sua história de superação, inspiração e resiliência. A história é longa, né? Já se vão 16 anos, né? Que eu descobri uma arritmia, né? Cardíaca grave, né? Maligna. Chamada, um palavrão, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez... Já assusta, né? Já assusta, Carol. É uma palavra grande, né? E eu não sabia o que era. Mas antes de descobrir essa arritmia, eu tive, assim... Eu sou capixaba, tive uma infância maravilhosa aqui em Vitória. E uma criança muito saudável, feliz. Época que a gente... roubava fruta no quintal dos outros, brincava de polícia e ladrão. Rapaz, não tem mais hoje, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes e sei que é uma infância diferente. E aí, com 16 anos, depois de conquistar alguns campeonatos de base no futebol aqui no estado, 16 anos eu aceitei o desafio de ir para São Paulo. Fui para uma equipe, né, profissional já, chamado Primavera, da cidade de Indaiatuba, que na época tinha um empresário chamado Juan Figuer, era um empresário grande no futebol mundial. Lembro. Famoso, Ele que era o seu empresário? Na verdade, ele era o dono da empresa. Quem me levou para São Paulo foi Eli Carlos, né? Que o irmão dele, Silas, também jogou na seleção brasileira, a Copa de 90. O Eli Carlos que me levou
E o dono era o Juan Figuer, né? Empresário de Maradona. Sim, mega empresário. De Klinsmann na época, aquele alemão, enfim. E aí eu fui com 16 anos e não é fácil, Carol, ter deixado a minha família, né? A minha cama, a minha geladeira. Ali, assim, eu vi que eu era mais um e tinha que matar um leão por dia. E assim, morar em alojamento, já vi muita coisa acontecer em alojamento, né? Eu fiquei 5 anos lá, então já vi gente brigando de faca, já vi droga, já vi homossexualismo, já vi de tudo, né? Tão novo, né? Tão novo, né? Ainda me formando. E aí, assim, o meu auge em São Paulo, acredito eu, que foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 97. No século passado. Estamos ficando tão velhos já, né? Não tem problema. Chegando aos 50, mas estamos vivos, né? E essa Copa São Paulo de 97 é o principal torneio de base no país até hoje, né? E a gente foi campeão com o Lozano Paulista, um time pequeno. Campeões, não lembrava. Campeão da Copa São Paulo de Júnior de 97, em cima do Corinthians, né? Na final no Canindé. O 10 do Corinthians era o Deco que jogou no Barcelona, enfim, E aí eu achando que tava na crista da onda, e realmente tava tudo dando certo. Então fui em 94 com 16 anos, em 97 com 19, fui campeão brasileiro júnior. E aí em 97, depois desse campeonato, as coisas começaram a ficar muito difíceis lá. Porque eu pensei que eu ia fazer um contrato profissional melhor, eu pensei que seria emprestado para um time maior, e as coisas foram tudo degringolando, foi tudo para baixo. Me machuquei na época, e enfim, chegou um técnico que não gostava de mim, e aí, rapaz, a vida vai dando essas... A dureza, né, da vida do atleta que a gente não conhece, né? A vida vai dando esses puxões. Mas eu acho que isso tudo vem pra gente ficar com a casca mais grossa, né? Enfim, aí eu resisti ainda por 2 anos em São Paulo. Tentando, fiquei 3 meses na época no Atlético Paranaense emprestado, mas aí acabaram não querendo ficar comigo, enfim, questão de negociação. Eu voltei para Jundiaí, pro Paulista, mas enfim, aí chegou uma hora que eu falei, gente, cansei, não quero mais isso para mim, longe dos meus pais, num lugar que você não se sente como se fosse dali. Eu estava já saturado do futebol, que o futebol profissional, ou você se dedica 110%, ou você esquece. E hoje em dia está pior ainda, né, com essa questão dos jogos, dinâmica e tal. Então, eu estava muito saturado, cansado de tudo, resolvi voltar para Vitória em 99. Aí eu voltei e falei, quero distância do futebol, não quero mais saber de nada, vou estudar, vou trabalhar. Mas quem disse que eu consegui ficar longe do futebol? É uma paixão, não tá no sangue. Pois é, rapaz, o pessoal me conhecia, e aí, Camilo, vamos treinar futebol de areia, vem treinar na Seleção Capixaba. Eu falei, não quero. Na época até hoje é meu cunhado, Léo Zanotelli, Léozinho. Vem treinar. Falei, pelo amor, não quero ver bola nunca mais na minha vida, chega. Até que eu fui num treino um dia, né, e não saí mais. Aí foram 10 anos, né, na Seleção Capixaba, na Seleção Brasileira de Futebol de Areia, de 99 a 2009. Até que eu tive esses problemas de saúde, que aí a vida foi pro outro lado, né. Em 2009. Aí a coisa realmente começou a ficar séria. Aí você viu que o problema do alojamento, não sei, era fichinha, né? Rapaz. A vida, às vezes, a gente tem um monte de problema, né? Correria, correndo atrás de dinheiro, filho e tal. Rapaz, quando você tem um problema desse de saúde... Esquece. Nossa, aqueles outros, é um só que você tem, né? E às vezes a gente só dá valor quando acontece alguma coisa, né? Tem que esperar acontecer pra perceber... O tanto que a gente já é abençoado, Nossa né? Senhora, hoje eu dou graças todo dia, Carol, por levantar e poder abrir o olho, ficar em pé e respirar sem ter assim, preocupação que meu coração vai bater, que eu vou aguentar aquele dia. É verdade. Tocando nesse assunto.
Eu já tô ansiosa. Não tenho, não. Não, eu acredito muito em Deus e que isso aqui é uma passagem. Você se sente bem hoje? Ou você tem, assim, um medinho de ter um novo evento? Não tenho. Não? Já tomei cada porrada no peito. Na minha cabeça, eu acho que pode ficar uma insegurança, uma ansiedade. Não. Não tenho mesmo. Não, vamos contextualizar a moçada que tá assistindo, porque a gente sabe de tudo que aconteceu, mas a gente não... O pessoal deve estar curioso, né? Pra quem não te conhece. Sim. Conta então pra gente o que foi, que foram, na verdade, porque além de, se não bastasse um, foram 3, se eu não me engano, né? Eventos, dá pra dizer de quase morte? Foi nesse nível, como hoje tem esse termo aí, você quase morreu, é isso? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né, Gui? Porque, assim, vamos lá. Então, até 2009 eu tava jogando futebol de areia. Beleza, tava na época eu tinha vindo de uma classificatória da Conmebol, a gente tinha sido campeão sul-americano com vaga já a seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2009, que seria em Dubai. Futebol de areia. Futebol de areia, sim, claro. Copa do Mundo de futebol de areia em 2009. Eu tinha vindo com a seleção brasileira desse sul-americano, fomos campeões, eu fiz gol na final contra o Uruguai. Boa. Eu vi que você trouxe até a camisa da seleção brasileira da época, né? Pode mostrar aqui? Claro! Deve, gente. Aí, o cara não era fraco, não, meu. Eu tô falando, o cara foi... Autografada. Sabe aqueles domingos de manhã na televisão? Época boa. Legal, cara. Conta aí. Isso em 2009. E aí, eu em 2008, um pouco antes, né, de acontecer esses problemas mais graves, eu já tinha tido um mal súbito em 2008, setembro de 2008, tinha tido um mal súbito jogando cai duro. Senti assim, o que eu senti na época? Uma descompensação, meu coração parecia um liquidificador, mas coisa de milésimo de segundo, fraqueza extrema, falta de ar, cai duro no chão. Com 10, 15 segundos, levantei, e aí, Camilo, tudo bem? Tudo bem, desmaiei e tal, beleza. Depois desse episódio, eu não procurei ajuda médica, ninguém me falou assim, Camilo, você tem algum problema aí grave, vai investigar isso. Esse foi o primeiro alerta que eu ignorei. Pessoal, caiu a glicemia, sol muito quente. Aquelas arenas fechadas eram complicadas, muito calor. No dia você levantou e seguiu jogando? Então, eu levantei, fui substituído, não joguei mais. Apesar de bem, eu tava me sentindo um pouco fraco. Tá. Aí você saiu. Mas foi pra casa depois, não sentiu mais nada, seguiu a vida. Isso aí. Até que 6 meses depois, em março de 2009, eu tive o segundo mal súbito. A segunda chance aí que o Papai do Céu tava falando, ei, tem alguma coisa errada, vai investigar. E aí foi num jogo transmitido, né? Eu até tenho esse vídeo, e aí eu tive o segundo desmaio. E aí, depois desse segundo desmaio, que eu fui investigar. Um jogo transmitido ao vivo para milhares de pessoas. Ao vivo aqui no Espírito Santo. Pro Espírito Santo todo. E você caiu, desmaiou e... Caí duro no chão mais uma vez. Aí, dessa vez, já foi uns 30 segundos, assim, desacordado. Foi uma comoção ali naquele momento, né? Foi meu pai na época. Já imaginou? Disso, arquibancada. Foi um evento. Meu pai, meu irmão, minha esposa. Eles estavam te assistindo? Estavam. Imaginou? E aí todo mundo, aquela correria, os atletas dos dois times, né? São aquelas coisas que acontecem no futebol que a gente, infelizmente, vê de vez em quando. Sim. E nas academias aí, nos atletas, enfim, de final de semana. E, infelizmente, as pessoas não têm uma outra chance. E, graças a Deus, eu tive, né? E a minha gratidão vai ser eterna. Eu falo que eu vou morrer devendo. Eu vou morrer devendo a Papai do Céu essas oportunidades. E aí, fui atrás do que era aquilo que estava acontecendo comigo. E aí o doutor Aloir Simões, um cardiologista, arritmologista aqui do Espírito Santo, fez um exame chamado Holter. Fiquei com o Holter 24 horas. Ele falou, Camilo, você vai treinar com o Holter. Se você ficar 24 horas dormindo, andando e tal, não vai pegar
o que eu quero ver não. Você vai treinar com ele. Seu coração tem que ir pro estresse. E aí não deu outra. No treino, foi batata, assim. Depois que ele pegou o resultado, ele falou, Camila, ó, tá aqui, você tem uma arritmia cardíaca, grave, maligna, chamada, aquele palavrão. Você nunca mais vai jogar futebol profissional. Bum. E você vai botar um desfibrilador. Falei, o quê? Na hora, pô, prestes pra ir pra uma Copa do Mundo de futebol de areia. Saudável. Você tava com quantos anos? 31. Tipo, muito novo, né? 2009, 31. E aí, de uma hora para outra, você toma essa pancada. Foi no dia 1º de abril de 2009, esse diagnóstico. Não tem como esquecer, né? Eu falei, o quê, doutor? Você tem certeza? Mas eu joguei bola a minha vida toda. Sou um atleta. Saudável. Desde 8, 9 anos de idade jogando no Ítalo, Copa Gazetinha. Sim. Camilo, é isso aí, cara. É uma situação genética que você tem com você, nasceu com você provavelmente e se manifestou agora. Essa arritmia é isso, um dos fatores dela. Eu falei, ó. Você aceitou ou você procurou uma segunda opinião, assim? Vou te falar, Carol, Confiou ali? Quando ele me falou isso e eu saí do consultório dele, porque assim, eu acho que sempre tem alguma coisa, por pior que seja na vida, sempre tem alguma coisa que a gente possa se agarrar. Sim. Mesmo que seja um galinho fino, assim, você, assim, é aquele galinho que eu tenho, então eu vou com ele. E aí a primeira coisa que eu pensei quando eu saí do consultório com minha esposa e com meu irmão é da área de saúde também, eu pensei assim, agora eu entendi por que eu não fui jogador de futebol profissional. Eu já teria morrido. Chega até a arrepiar. E além disso eu pensei, eu sei de que eu vou morrer agora. Mas a gente não sabe nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer hoje à noite. Não. A gente não sabe nada. Mas, assim, foi um pensamento positivo. Eu não fui jogador de futebol profissional por isso. Agora eu tenho que... Vamos lutar. Você entendeu. Que legal. A maioria das pessoas poderia ficar revoltada, assim, né? Poxa. Sim. E aí eu fui atrás da segunda opinião, né? Graças a Deus, eu tive condição. Fui para São Paulo. O doutor Aloir me indicou 2 médicos renomados. Ele chegou lá em São Paulo. Eu fiquei 1 mês no INCOR, fazendo uma bateria de exame. E o que ele falou aqui foi mesma coisa. E lá em São Paulo, em 2009, eu coloquei o meu primeiro desfibrilador, né? Que é um aparelho... tem até um aparelhinho aí. Tem. Você trouxe, né? Você guardou de recordação. Eu sou meio estranho, assim. Apegado a esses detalhes. Eu gosto de guardar. Mas é porque conta a sua história. Eu acho legal. Sim. Mostra aí. Mostra pra gente. Trouxe aqui pro pessoal. Até pro povo ficar alerta e fazer check-up. Chama atenção. Esse aqui foi o primeiro, né? Que eu usei. Primeiro desfibrilador. Ficou quanto tempo? Meu Deus. Fiquei com ele de 2009 a 2015. Poxa, 6 anos. E esse aqui foi o danado que me deu um monte de choque, mas me salvou, né? Esse é maior porque ele fica... A fiação que sai dele não vai lá dentro do coração, fica por baixo da pele só. Tá. Mas aí cria um campo magnético aqui que se der arritmia em mim, que deram algumas vezes, é porrada, Guilherme, não é assim não, rapaz, é porrada louca mesmo, que você fala, aí eu chego a gritar, né? E acontecia Desculpa a com risada, qual mas do nada frequência acontecia. isso? Então, todas as vezes que eu tomei... Sem nenhum estímulo, ou estava fazendo atividade física? Todas fazendo atividade física. Ou seja, era muito relacionado, eu não né? consigo ficar sem fazer atividade física. Rapaz, se eu ficar sem atividade física, eu durmo mal. Eu sou um cara mais rabugento. Então, assim, de 2009 pra cá, já tiveram alguns episódios, todos fazendo atividade física. Eu tomei choque, graças a Deus, reverteu a arritmia, né? Cara, seríssimo, hein? Deixa eu entender. A sua arritmia, ela era assim, se você chegasse a um determinado nível de esforço, tava tudo bem. Ali você podia continuar. Se passasse, se fosse uma atividade de alta intensidade, é que dava o problema? Justamente. Tipo, se fosse uma atividade moderada, você conseguia manter. Quando passava para alta intensidade, é isso? Isso, é isso mesmo. Aí dava o
A minha arritmia tem a ver com descarga de adrenalina no sangue. E aí essa adrenalina é prejudicial quando bate ali nas células cardíacas. Pode desencadear arritmia. Aí isso é feito ou por atividade física ou por estresse. Então eu tenho que... No seu caso, então, tipo, se você não tivesse sido um atleta, tivesse feito atividade física moderada a vida inteira, talvez não tivesse... Acontecido? Pode ser, né? Pode. Pode. Vai saber, né? Tipo, o médico falou que estava muito associado à questão do esforço de alta performance, sim, de ser um atleta. Sim. Olha só, né? E a gente às vezes fala assim, todo atleta é muito, né, o exercício, mas o esporte de alta intensidade, ele precisa de um acompanhamento, não é, né? Não tem limite, você ganha hoje, você quer ganhar amanhã, você tá 100% hoje, amanhã você tem que estar mais forte, tem que estar mais... Então é complicado, né? O corpo às vezes... E você tinha um estresse associado, uma cobrança além do esforço intenso, uma cobrança assim, você se cobrava muito, muito, né? Nossa senhora, eu me cobrava muito. Nossa, eu imagino, a gente ficou arrepiada, né? Muita coisa envolvida. Eu me cobrava muito, eu era muito centrado, disciplinado. Hoje eu tô pegando mais leve. Eu acho que você é tão calmo. Quando eu cheguei aqui, a primeira impressão que eu tive assim, gente, será que ele é calmo assim? Ele era assim antes? Com essa fala tão pausada, educada, assim. Você sempre foi uma pessoa... Porque eu já falo gritando. Não, o Camilinho eu conheço há muitos anos, como eu falei, antes de tudo isso acontecer. Ele sempre foi um cara muito, muito centrado, correto, determinado. A gente via lá no colégio, na escola. Ele era já? A vida dele era futebol. E família. Se tivesse ido seguido no profissional, ele ia ser um desses caras, assim, que líder, correto, certo, né? um exemplo. E a gente via desde novo que era diferente. Enfim, e aí depois aconteceu... As coisas foram acontecendo, você foi mudando de vida, virou... E como que veio essa vontade de de contar a sua história depois de tudo isso, cara? Então... livro aí. É um livro, né? Ai, mostra, Camilo. Tá aí. Já tá aqui, mas é legal. Batendo bola com meu coração. Falar que tá contando, né, a sua história, eu acho sensacional. Com certeza eu vou ler. E eu quero autógrafo. Prazer, cara. Na verdade, esse livro eu lancei em dezembro, né, do ano passado. Batendo bola com meu coração, uma história de fé de um atleta sobrevivente. Aí eu conto toda a minha trajetória aqui, desde a infância até aonde eu cheguei no livro, né? Como é que surgiu isso? Eu, assim, nunca fui de ler. Eu nunca fui de ler. Sempre fui da área mais prática, jogar bola, brincar, e muito menos de escrever. Foi mais um desafio, então, isso fazer um livro. Total. Na verdade, em 2023, que foi há 2 anos atrás, foi meu último episódio, assim, de quase morte. Eu tive uma parada cardíaca, né, de 3 minutos, e aí... De novo, com o desfibrilador instalado. Essa eu confesso que é novidade, eu não sabia. É novidade? Não lembrava disso. Então, vamos lá. Em 2009, eu botei o primeiro aparelho, né? Daqui, deixa eu colocar aqui você de novo. Vamos falar pra galera pegar um nome aí. Tem na internet, é só pesquisar o nome do livro ou o meu nome que vai aparecer. Legal. Então, em 2009 eu botei o meu primeiro aparelho, que era um desfibrilador. Ok, 2009 a 2015, fiquei normal, fiquei com ele sem ter nenhum episódio de arritmia. 2015 eu troquei, porque é bateria, né? Então, 6 anos, tem que ir pra mesa de cirurgia. Aí tá, 2015, beleza. 2015 a 2019 eu fiquei com o segundo aparelho. E aí, nesses 4 anos, eu já tive 2 episódios de arritmia que foram revertidas com choque. Uma eu tava correndo, trotinho e tal, só que tinha muito tempo parado e tal, voltei, forcei demais. E aí senti aquela mesma sensação no campo na quadra de futebol de areia, em 2009, e aí respirando, aí veio a porrada. Pau!
Pão! E aí eu segurei, realmente é uma pancada forte no peito. 30 segundos depois veio a segunda pancada. Pão! Aí eu senti o coração voltando pro lugar, assim, sabe? Aí, beleza, passou. E aí, tive esses 2 episódios. Depois dos episódios, fui no médico. Ele falou, Camilo, vai devagar, cara. Vai devagar, porque, né, você tem que ir devagar, beleza. 2019, eu troquei de novo o aparelho. Eu tô falando de data porque eu sou meio... Sim. Mas se vocês perderem, vocês respondem. 2019, eu troquei de novo o aparelho. Aí fiquei até 2023, mais 4 anos. Nesse tempo, jogando futevôlei, eu jogava futevôlei com um desfibrilador no peito, só que eu não matava a bola no peito. E aí minha esposa falava, você é maluco, não tem que fazer isso. Mas os amigos, brincando, tem uma redezinha menorzinha, eu jogava. E aí em 2 episódios na praia, de novo, 2 arritmias revertidas com o desfibrilador. E aí, em 2023, 21 de julho de 23, isso eu tô falando, mas tá tudo relatado. Eu relato no livro. 2023, eu tava dormindo à noite, de madrugada, eu, minha esposa e minha filha mais nova no quarto, e aí todo mundo acorda com eu gritando. Eu dou um grito, ah! Aí minha esposa já, Camilo, o que aconteceu, Camilo? Falei, não sei. Você estava sonhando ou você tomou choque? Falei, não sei. Mas senti meu peito dolorido. E aí, falei, não tô me sentindo bem, tô me sentindo fraco. E aí, meia hora depois, fiquei quietinho na cama. Meia hora depois, eu levantei para ir no banheiro. Quando eu levantei para ir no banheiro, um pouquinho de esforço que eu fiz, senti a arritmia vindo, e um choque de novo. Fiquei mais fraco ainda. Vamos ligar pro médico? Não vamos. 4 horas da manhã. E aí a gente só foi ligar pro médico. Consegui falar com a secretária do médico quase 10 horas da manhã. E eu fraco em casa. Fraco. Eu moro em Bento Ferreira. E aí a secretária, depois de muito tentar, falou, Camilo, você consegue vir aqui no Incor, aqui na Enseada do Suá, próxima à Assembleia, ao shopping? Falei, claro que eu consigo, tô aqui, tô fraco, eu não consigo nem ficar em pé direito. E pra quem não sabe, são bairros muito próximos, né? Próximos, assim, coisa de 2, 3 quilômetros. Olha, eu tenho certeza absoluta, foi mais uma vez Papai do Céu falando, ei, você é meu, também. Você é meu, você tá comigo. Porque, Carol, assim, Gui, eu saí do meu bairro 10h10 da manhã, no dia 21 de julho, cheguei em 10 minutos aqui no Instituto. Foi a hora de eu entrar na médica, que eu não conhecia, que meus médicos estavam viajando. Era férias de julho, enfim. Eu sentei na médica, ela me monitorou. Eu falei, doutor, eu tô ficando muito fraco. E eu lembro dela falando assim, eu relato isso no livro. Ele vai parar. Ela falando assim, 30, 25. Chega a dar uma arrepiada. Foi a última vez. E aí eu tive a parada cardíaca, né? Com minha esposa do lado, minha filha do lado. Isso é que mais difícil. Tive a parada cardíaca. Parece um filme, assim, eu contando agora. Isso, assim, de coração não me faz mal. Eu gosto de falar e tal, porque... Porque você tá aqui pra contar a história. Então, assim, você venceu, superou. E quem não passa, né, por situações difíceis na vida? Não, todos mas iguais nós. As suas, não. Pera aí. Pior, Carol. Eu acho que tem gente... Essa experiência de quase morte. Mas eu acho que tem gente... Eu acho que se a pessoa não muda alguma coisa, igual você despertou mais a sua fé. Nossa Senhora. Sim, né? Eu acho que assim, Deus escreve certo por linhas certas, na hora certa. A gente que embola tudo e tal, porque tudo isso na minha vida, falo assim de coração, com espírito tranquilo, aconteceu porque tinha que acontecer. Porque hoje, assim, eu sou uma pessoa melhor para mim, para minha esposa, para as pessoas que estão... Pouca coisa me satisfaz, eu só quero ficar com minha filha, brincar com meu cachorro. Não quero dinheiro, não quero. Quero, assim, quando eu puder, é um sonho que eu tenho. Já fiz, mas parei, quero voltar a fazer um trabalho voluntário. Porque a gente não leva nada daqui, cara. Essa correria louca atrás de um monte de coisa, entendeu? E eu acho que tem coisas que, quando a gente for,
a gente deixa de alguma forma. E são dessas formas de pensar no outro, servir, entendeu? Em vez de ser servido. E aí, então, só voltando, eu tive a parada cardíaca na frente, né, da médica. E aí eles me ressuscitaram. Foi uma parada de 3 minutos. Segundo, depois do que eu pesquisei, com 4 minutos, parece que já tem alguns comprometimentos de cérebro, coração, pulmão. Eu tive de 3 minutos, fui parar no hospital, fiquei 1 semana deitado na cama, sem poder quase se mexer, coração muito fraco, muito fraco. Tive outra parada cardíaca lá dentro do hospital, e aí troquei o aparelho, botei agora, hoje eu tenho um aparelho que é parecido com esse, só que tem 2 fios, né? Um fio faz a função de desfibrilador, que está lá dentro do ventrículo, e o outro fio faz a função de marca-passo, que foi o que aconteceu comigo. Por que eu não tomei choque quando eu tive a parada cardíaca? Porque o aparelho estava programado só se o coração acelerasse, e ele não acelerou, ele foi parando. Aí por isso que eu não tomei o choque. Mas agora eu tô não vai parar aqui não, né? Não, rapaz. Tá bem? Eu vou viver até 100 anos, rapaz. Para, velho. Muita parada cardíaca pra uma pessoa só. Eu tô feliz, eu tô rindo. Você tem restrições, assim? Tipo, você tem que ficar monitorando sua frequência cardíaca sempre? Tem essas coisas? Eu tomo remédio hoje em dia, 3 vezes por dia. Não posso esquecer. Tô vendo que você tá, tipo, com um monitor de frequência cardíaca. Você fica... Ou não? Não sou meio bitolado, não. Mas eu não consigo ficar sem atividade física. Putz, tá querendo... E como que você controla a intensidade da sua atividade? Não, com a frequência. Só com a frequência? Percepção de esforço também, né? Totalmente. Hoje em dia eu só... Você já conhece? A gente já se conhece, né? Então, assim, hoje em dia eu faço minha caminhadinha. Tô fazendo só o movimento da corrida. Minha esposa falou, vai, que você vai ver. Mas eu tô fazendo movimento... onde você vai parar, olha isso, né? Ele tá fazendo um movimento da corrida, ele ainda quer correr esse homem. Não. Você tá pedindo pra bater as voltas mais cedo, né? Não. Correr eu não Se vou eu fosse sua esposa, bicho... Não. Chega uma hora que o homem lá em cima cansa. Você tá sabendo. Eu sou dele. Ele te ama, mas calma aí. Não facilita. Não, sabe por quê? Eu sou profissional de educação física, né? Sou servidor público, enfim. E com só o movimento da corrida, a gente tem uma musculatura que a gente consegue trabalhar que não é a mesma da caminhada, né? De uma forma... Então eu faço só o movimento mesmo. E aí faço 5 minutinhos, caminho e tal. Daqui a pouco eu tô vendo esse homem correndo na praia, gente. Não, correndo nunca. Não dá pra mim mais não. Vou deixar pros meus filhos. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta... Pode parecer bobagem. Pode ficar à mas vontade. Acho que é uma dúvida... Aí nem sei se tem a ver, mas é curiosidade. Sim. Acho que todo mundo, quando a gente vai nesse tema de quase morte, que é saber se você tem alguma lembrança daqueles momentos, daqueles 3 minutos, se você realmente, seja para um lado mais espiritual ou físico mesmo, se você lembra de alguma coisa, a famosa luz ali, enfim. Você tem alguma... Não. Tá. Nenhuma. Eu lembro só de eu apagando na cadeira e depois eu lembro quando eu acordei, 3 minutos depois já no chão, sem camisa, tinha um médico em cima de mim. Tá. Ele voltou, mas nesses 3 minutos... Nada. Nada. Eu também tinha essa dúvida. É uma curiosidade que acho que é universal, né? Não de nada. Porque tem pessoas que relatam, né? Eu vi a luz, não sei o quê. Pra você só lembra dos boom. Ixi, aí boom. não. Isso não tem como esquecer, imagina. Não tem não, porque foram todos os choques que eu tomei, exceto esse último, que foi dormindo, né? Que gerou depois as 2 paradas cardíacas em 2023. Todos os anteriores foram em atividade física, né? Comigo acordado, e aí, bam. Teve um jogando futebol que eu tomei 4 choques seguidos, de 30 em 30 segundos, para voltar. Cara, loucura, coração, né? Loucura, coisa insana. Agora, você tocou num ponto legal aí, importante. Você, além de tudo, é um professor de educação física, né? Um profissional educador físico, de formação. Como que é para uma pessoa como você, que lida com isso, que seu papel é incentivar a atividade física,
Como que é hoje lidar com essas restrições? Você aplica isso ali na sua prática, no dia a dia, de alguma maneira? O que isso trouxe de bagagem aí que você consegue transmitir para os seus alunos, enfim? Então, assim, a gente, ser humano, homem, mulher, a gente é tudo que a gente viveu, né? A gente vai criando experiências, enfim. E sem dúvida, tudo isso eu acho que fez com que eu tivesse um pouco mais de bagagem e de sabedoria para saber que hoje eu sei, pelo menos, né, que todos nós temos limites, que é importante qualquer um fazer um check-up uma vez por ano, né, no médico, exame de sangue, que a gente precisa ouvir os profissionais, coisa que eu não fazia, né, e que, assim, acima de tudo, você se conhece. Então, se tiver alguma coisa que te inquietando, te deixando... Vai, cara, ouve o seu sexto sentido, né? Procura ajuda, porque pode ser tarde, né? Assim, pode ser tarde. E, assim, hoje eu não dou mais aula, né? Não ministro mais aula, sou servidor da prefeitura aqui de Vitória e trabalho mais com projetos, enfim, Bolsa Atleta, eventos, coisas assim, né? Sim, verdade. Muito bom. Deu uma quietada, né? Também não precisa... né? Passou da hora, né? Passou da hora, deu uma quietada. Agora é deixar essa juventude aí, né? Deixar pra galera. Isso aí é uma história de vida realmente impressionante, né, cara? E sabe o que que eu quero falar? Que eu acho que a gente não deixou claro aqui, que eu perguntei pro Camilo. Eu falei, você era vida louca antes disso acontecer? Verdade. Porque muitas pessoas vêm a ter isso porque às vezes fazem uso de muita cafeína, termogênico, anabolizante. E aí já... Só que o Camilo não era vida louca. Ele era saudável, ele era regrado, né? Sim, sim. Então, assim, realmente era uma coisa ligada mais à sua genética. Genética. Né? Não estilo de vida, não porque você abusou, não. Então, Carol, o ponto é esse aí, o ponto é esse, mas vamos lá. Eu, até o futebol de campo, né, que eu fui para São Paulo, até os 21 anos, eu era 100% profissional, assim. Tomava refrigerante, alimentação. De atleta mesmo. Atleta mesmo. O clube mesmo, né, dava os aminoácidos, a albumina e tal. E aí, quando eu vim para Vitória, com 21 anos, né, que eu fiquei até os 31 jogando futebol de areia, 10 anos aí da minha vida, eu, assim, nos primeiros anos, com 21, 22, 23, eu parecia que tinha saído de uma prisão, assim, aquele negócio de profissional, né, treino, descanso, concentração, viagem, até... E aí, assim, nesses primeiros anos em Vitória, dos 21 aos 25, eu chutei o balde. Eu fiz tudo que eu não fiz na minha adolescência. Tipo o quê, assim? Bebida, cigarro. Fumei, cigarro, chutei o balde mesmo, queria não saber de nada. Foi uma quebra, né? Você precisava. Decepção com o futebol levou pra isso. Sim. Mas depois eu fui me aquietando. Voltou pro eixo. Eu sou tranquilo, eu não gosto de sair e tal. Depois eu fui me acalmando. E aí, quando eu tive o problema da arritmia, eu falei, será que esses 4, 5 anos aí, perdendo noite, bebida pode ter influenciado? E o médico falou o quê? Falou que o fator genético é muito... determinante no seu caso. Foi. Ele falou isso na época. Ou seja, talvez ainda que você não tivesse tido esse momento de vida louca, que eu falo vida louca, assim, noite, bebida alcoólica, provavelmente, pelo esforço, você teria tido esses eventos. Sim, provavelmente. Aí eu relato as bagunças aí que eu fiz, tudo aí, quem quiser. Sim, porque é legal a gente falar sobre isso, né? Até que ponto é genético e é de estilo de vida, que hoje isso tá muito em alta, né? As pessoas estão tendo eventos cardíacos muito cedo, e aí fica aquela coisa, mas será que o cara, o que ele tava fazendo, né? Por exemplo, tem gente que parece saudável hoje, mas tá cheio de anabolizante. Isso hoje tá muito em alta. E aí tem um evento cardíaco, a pessoa, todo mundo, era super saudável.
mais ou menos. Defina saudável. Né? Ele era bombado, assim, né? Ele era musculoso, Exato. ok, mas saudável talvez nem tanto. Aí são outros né? 500, né? Até com energético, parece que se não souber, né, tomar direito... Até tem cafeína, né? Eu já até liguei pro Gui uma vez e falei que eu tava tendo taquicardia, mas era ansiedade. Mas eu fiz os exames, só que a mulher, ela é mais cuidadosa com saúde. A mulher, qualquer coisa, vai no médico. E o homem é mais resistente um pouquinho. Verdade. É um bom ponto, é bem isso, né? A gente não tem o hábito, né? Tem não. O homem é danado. Só vai quando realmente, né? Quando chega a época da próstata, né? É só essa época que o homem começa a ir no médico de novo depois. Eu nunca fiz esse exame. Não, eu também não. Ainda não. Mas vai chegar a hora, né? Mas enfim, são marcos, né? Depois que a gente deixa de ir ao pediatra, a gente fica largado no mundo. Já falei isso pra Carol uma vez. A gente fica sem referência da área da saúde, né? Verdade. Talvez esse crescimento aí da atenção do profissional da educação física, hoje as pessoas mais envolvidas com atividade física, talvez seja bem legal para isso, né? De repente preencher essa lacuna, até porque o profissional de educação física hoje, eu vejo como um profissional, assim, super capacitado, né? Em muita coisa, com cada vez mais conhecimento. E acho que, de repente, até pode preencher essa lacuna, dar uns toques, da saúde, né? não só do treinamento, né? Tipo, professor de educação física é só um treinador. Não, é um profissional da saúde. Sim, e outra coisa que eu fiquei na isso. cabeça agora, o seu time lá, como é que chama? É time, né? Sim. Ele não fazia um check-up com os atletas, teste de esforço? Porque se você tivesse feito um teste de esforço máximo, provavelmente teria acusado alguma coisa. Nunca fez? Não, o time, tanto lá em São Paulo, quanto eu fiquei lá, quanto a seleção aqui capixaba, a gente fazia, assim, teste de esforço, fazia eletro, sangue, mas nunca, assim, pegou, não, a minha arritmia nesses testes. Até o teste de esforço máximo? Teste de esforço máximo. Fazia praticamente todo ano, assim. Caramba. Depois dos 16 anos e tal. Nunca pegou a minha arritmia. Foi o holter que eu fiz... Treinando com o esforço que pegou as taquicardias, isso é muito importante, né? Com o aumento aí da atividade física, o aumento do nível, não só da quantidade, mas da atividade física, tá mais profissional mesmo, até pra pessoa que não é profissional. Tá intensa, olha o CrossFit. Tá fazendo de forma mais intensa, né? Tá em alta. Muito alta intensidade. Super bom, mas tem que, acho que aumentar também a intensidade dos cuidados. Total. Bom, assim, seria legal a pessoa ter uma progressão, que às vezes não acontece, né? Já entra na alta intensidade. Isso é um perigo, né? Se a pessoa já tiver alguma coisinha ali, perigo tá certo. É um gatilho. Sim, exato. Total. Exatamente. É algo que pode desencadear, virar um problema, né? Teve um episódio que chamou no mundo do futebol, que chamou mais a atenção no nosso país, que foi o do Serginho, né? Sim. São Caetano, eu acho, né? Justamente. Em pleno Morumbi, sabe? O estádio do São Paulo, futebol clube, um estádio gigante. Durante um jogo. Ele faleceu, né? Eu não sei. Essa história também. Ele faleceu durante um jogo do Campeonato Brasileiro, eu acho. Contra o São Paulo. E era o quê? Ele tinha um problema também cardíaco, né? Acho que o coração... Genético. Acho que sim, coração dilatado, né? Ao vivo, na televisão. E era um atleta de altíssima performance. Altíssimo nível. Primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Profissional. E não tinha como isso ter sido detectado em exames? Eu acho Teve essa discussão? Eu acho que, assim, tem algumas limitações ainda na área médica. Acho que isso tem, aos poucos, diminuído, né? Mas você vê, recentemente teve caso na primeira divisão da Inglaterra, né? Sim, eu acho. Sim. O Eriksen, né? Isso. Lá na Inglaterra, 2-3 anos atrás. Foi a Eurocopa, se eu não me engano, até. Morreu Não também? é só questão que é Brasil, um pouco... Não, ele não chegou a morrer. Conseguiram reanimar, eu acho. Né? Mas assim, foi um evento no suprassumo do futebol mundial. O cara, ao vivo na televisão, quase morreu. E joga até hoje com o desfibrilador. Então tem tomar vários choques, né? Ele joga até hoje. Tem coisa que às vezes realmente ainda a medicina, a saúde como um todo,
bate num limite, às vezes, né? Sim. Realmente. E a vida, assim, acho que é muito mais importante do que tudo, qualquer atividade profissional, do que a vida vale muito a pena, né? Ser vivida. Não pode falar, porque tem gente que é assim, não, você não pode jogar futebol, eu não quero mais viver. Isso aí é... Né? No caso de Serginho, por exemplo, Serginho, foi 2004 que ele teve esse episódio, o que falo é que ele sabia do problema. Sério? E que ia jogar mais 2 anos e ia parar. Mas, infelizmente... Ele sabia, tinha consciência. Parece que sim. Mas não achava que ia acontecer, porque a gente não acha. É difícil a gente julgar, né? Às vezes o cara precisa daquela grana, ou tem uma motivação. Eu cheguei interna. a conhecer ele, um cara nota 1 milhão, simplicidade, assim, pô, tava no auge, até na época para chegar à seleção brasileira, né, e tal. Foi muito triste. E, assim, o curioso é que o falecimento dele fez com que outros protocolos de desfibrilador em campo, ambulância ali na lateral, em vários torneios, né, precisou disso. É Brasil, né, cara? Brasil, infelizmente, às vezes precisa de uma pancada dessa para pessoal... Pra coisa acontecer, virar. Mas eu acho que isso eu vejo na minha área também, na medicina, dentro dos hospitais, vários protocolos são instituídos após eventos trágicos. A gente vê em grandes hospitais isso... no Brasil todo. Mas é assim, isso é meio que a ciência, né? Se for parar, tipo, à medida que vai acontecendo as coisas, vai se criando protocolos. Eu achei legal da sua história o seu médico, porque se ele fosse um médico mais ou menos, ele talvez não tivesse feito o exame com teste de esforço, só no repouso. E não... Não ia pegar, né? Não ia pegar. E o Holter... Olha como que o papel do médico que... Ele foi... Ele que resolve investigar. Não, peraí, esse cara é um atleta... Vamos ver isso aqui direito. Não vamos fazer um exame básico nele. Né? E fez toda a diferença. O Holter normalmente é feito com a pessoa... Quietinha. Exato, cotidiano. Toca o dia eu já normal. fiz nessa época da ansiedade. Eu fiz, mas repouso. Mas eu não sou uma atleta, né? Sim, Ele teve esse discernimento, né? Teve. Muito legal. Foi fundamental. Você deve ter amor por esse médico. Doutor Aloy, nossa senhora. Que loucura. Em algum momento você chegou a... E como que foi? Cabeça, a gente sabe, né? Você falou, um cara centrado, mas... Não depois da frustração do futebol profissional, que teve esses 2, 3 anos aí. Mas depois de tudo isso aí... Bateu uma deprê? Como é que foi lidar com isso do ponto de vista da cabeça? Então, eu tomo já há alguns anos, eu tomo um remedinho para ansiedade, né? Porque eu sempre fui muito, muito ansioso, então E a gente, ser humano, a gente, feito de carne, espírito, e todo mundo tem, né, os seus diabinhos que a gente tem que controlar. E é difícil, né? Porque a gente um dia tá bem, o outro tá mais ou menos, o outro tá mal. E eu tive fases, assim, depois que eu descobri, fases de ficar um pouco para baixo. E eu fico para baixo quieto. Minha esposa pergunta, o que foi? Tudo bem, eu me retraio. E aí, mas assim, depois de 2023, que aconteceu essa parada cardíaca, e alguns acontecimentos espirituais assim mesmo, de Papai do Céu falando, tá aqui, você tá comigo, aconteça o que aconteceu, eu não vou te abandonar. Assim, de 2023 pra cá, eu tô um cara muito mais paz, assim, né? De coração mesmo, de espírito, muito mais tranquilo, né? E tá tudo na mão dele, ele sabe de tudo, e a gente tá aqui, né, numa grande viagem maravilhosa. Cada dia, a gente tem que viver cada dia, é o que eu procuro fazer hoje. Cada dia e vambora, pras próximas. Posso perguntar uma coisa? Acho que não sei se é grosseira, mas eu vou perguntar. Pode ficar à vontade, cara. Tem expectativa de vida pra, tipo... Os médicos falam que tem um tempo, como que é? Ou não, nada a ver. Vai viver não sei. De boa... Isso eu não sei, também nem não quero. Nem quer saber, não quero, senão tem que triplicar o remedinho de ansiedade. Não quero, vou deixar isso. Acho que eles nem podem falar isso. Um médico não pode chegar pra pessoa. Eu acho Ou pode? Não, eu acho que pode. E acho fala? Que até, às vezes sim, principalmente acho que na área oncológica. Pra pessoa se ligar, aproveita a vida, tá com pouco tempo. Não, isso rola. Para os colegas que são oncologistas, principalmente, às vezes a família pede para não falar.
já vi situações assim. Não sou oncologista, mas eu presencio eventualmente esse tipo de situação, mas o certo que eu saiba é conscientizar a pessoa, jogar real, né? A Preta Gil, né, que foi uma guerreira, assim, tudo que ela passou, e parece que nos últimos momentos sabiam, né? E, nossa, deve ser muito difícil. Deve ser difícil, sem dúvida. Não sei o que eu gostaria como que eu gostaria que fosse abordar isso acontecesse comigo, mas eu acho que é o certo. A verdade, assim, jogar real pra pessoa, né? Sim. É impressionante a sua história, Camilinho. Realmente é uma inspiração, como eu falei, cara. Parabéns. Nossa, e eu tô impressionada, assim, com a sua paz que você transmite. Amém, Carol. Desde que eu entrei aqui, eu falei, gente, será que esse homem é calmo assim mesmo? Não tá dopado, legal. Né? Sob drogas. Só de remédio, só de remédio. Porque, né, remédio pra ansiedade. Coisas, mas você consegue, né? E eu acho muito legal, porque eu não gosto de pessoas que assim, não é que eu não gosto, olha a doida, né? Tipo, mas que se vitimizam, sabe? Ai, porque Deus fez isso comigo. Não, eu tinha uma vida assim, graças a Deus. E é legal que você encara como uma bênção, assim, né? Que te trouxe outras várias coisas boas. Total. Como, por exemplo, uma mudança com a sua família, sua forma de ver a vida, sua fé. Então, putz, nossa, eu virei sua fã. Não, uma coisa assim, eu agradeço muito uma coisa muito que eu realmente, desde o primeiro momento, eu nunca falei por que comigo, por que não. Porque a gente acredita, né, que tem algo maior. Então, assim, por mais difícil que seja, se ele me deixou aqui, é porque tem mais algumas coisas para eu fazer. Quem diria que eu ia vir aqui com um amigo, né, de infância, num podcast seu que tá bombando, enfim, e contar a minha história para se uma pessoa aqui, ou se 1 milhão ouvirem e guardarem uma coisinha para elas, tá feito. Eu penso assim também, se a gente consegue, né, mudar a nossa história. Uma pessoa é muita coisa. Uma pessoa vai amanhã lá e fazer os exames check-up dela, cara. Ou uma esposa lembra o marido que joga futebol e não faz check-up. Vai fazer check-up. Isso, é isso. Vida, essas histórias família. Precisam ser contadas, né, cara? Com certeza. Tá avançando, a agora, pelo amor, hein? Você não corra. Se eu te pegar correndo na rua... Só a marchinha, Passinho. Trotinho. Devagarzinho. Muito legal. Obrigada, Camilo. Acabou? Deu? Tava bom o papo, hein, meu? Vamos continuar, então, né? Pede uns petiscos, Chopinho. Brincadeira. Eu posso. Você pode? O doutor libera? Libera. Adorei. Eu posso. Tipo, com equilíbrio, tudo pode. Sextou. Sextou. E hoje é sexta-feira. É verdade. Vamos. Eu acho que é legal, Camilo, você deixar, assim, a sua mensagem de tudo que você viveu, né? Para as pessoas na câmera, assim, ali. Sim. Por favor. Com essa calma, com essa paz que você transmite. Pois é, então, assim, agradecer primeiro, né, a oportunidade, Carol, Guilherme, obrigado por estar contando a minha história. Escrevi um livro, nunca esperava, né, e quem quiser saber um pouco mais de toda a história e da parte espiritual, que eu não contei muito aqui, mas assim, tudo que aconteceu comigo e por que aconteceu espiritualmente, para eu conseguir aceitar tudo que aconteceu, eu conto ali. E assim, para vocês, assim, se cuidem, né? O bem mais importante que a gente tem aqui na Terra é a família. Então, às vezes a gente demora um pouquinho para perceber isso, né? Cada um no seu momento, mas se cuidem. Isso aqui é uma passagem maravilhosa. E ele lá em cima não esquece de ninguém. Beijão aí para todos. Arrasou. Obrigadão. Valeu. Muito bom.